Paz, irmãos. Que bom estarmos juntos para desfrutar da comunhão coletivamente. Ela sempre é coletiva. E que bom estarmos juntos. Pegando carona no que disse aqui o irmão Marcinho, né? A gente tem uma tendência, quando entra na dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é distanciar dos irmãos. Mas o assunto é o contrário, aí que a gente devia estar diante dos irmãos. Porque na comunhão, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos ver Salmo 8. Salmo 8. Vamos ver o verso 1 e o verso 3. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. E o verso 3: quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Nessa ocasião, Davi estava apacentando as ovelhas. Enquanto ele apacentava as ovelhas, ele contemplava os feitos do Senhor. Só Deus sabe o acontecido com Davi durante o tempo que ele apacentava. E ele só declarou isso quando Saul aconselhou que ele não fosse lutar contra Davi. Então ele falou que enquanto estava no deserto apacentando, o leão pegou a ovelha e ele tomou a ovelha da boca do leão. E o leão, em contrapartida, veio contra ele. Ele pegou o leão pela barba e o matou. Esses acontecimentos foi enquanto Davi apacentava. Estava abandonado, nem seu pai lembrava mais dele, distante dos seus irmãos, mas o Senhor estava com ele, o Senhor estava com Davi. E quando então ele mata esse leão e recupera a ovelha, o Senhor está mostrando que por intermédio de Davi, o Senhor estava mostrando que ele não perde ovelha, ele não perde batalha. Então resgatou a ovelha, ainda que venha ferida, que depois de sair da boca do leão, normalmente vem ferida, mas o Senhor sara as feridas. E agora, por intermédio de Davi também, todas aquelas feridas seriam saradas, porque era o pastor que cuidava de ovelha, e ele aprendeu isso com o próprio Senhor. Então Davi contemplava os céus, aquilo que Deus fez com as suas mãos, enquanto apacentava. Há uma necessidade que saibamos parte daquilo que o Senhor fez, porque é impossível descrever tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito, mas se o Senhor quer que nós compreendamos o que Ele tem feito por nós, porque assim podemos também estar compreendendo aquilo que o Senhor está fazendo por nós. Então, o Senhor derramou seu sangue por nós, Ele se deu por nós. Isso precisa ser sabido, porque por falta de compreensão, às vezes nós tentamos fazer aquilo que o Senhor já fez. Então, quando saibamos aquilo que Ele fez, aí vamos compreendendo aquilo que Ele está fazendo conosco. Muitas coisas Ele está fazendo, e uma delas é formando o seu Filho em nós. E quando nós vamos compreendendo aquilo que o Senhor está fazendo,
aí também vamos compreendendo aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Porque isso que Davi fazia, tomar a ovelha da boca do leão, isso ele fazia com Deus. Amém. Então que todas as coisas possamos fazer com Deus. Amém. Apacentamento se faz com Deus. Amém. Por isso que ele estava com os olhos voltados ao céu, vendo os feitos do Senhor. Isso durante a noite, ainda que fosse noite, que tem noite também na caminhada cristã. Tem dia e tem noite. Mas ainda durante a noite, ele contemplava os feitos do Senhor. Ainda que as horas mais difíceis, ainda que algumas noites surjam na nossa vida, mas possamos lembrar e contemplar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E a partir desse princípio, então se pode apacentar. E no verso 9, ou no capítulo 9, de Salmo mesmo, disse assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as suas maravilhas. Isso no deserto, enquanto apacentava. Ou seja, isso deve ser feito com alegria. Lembra que Paulo disse lá no capítulo 20 de Atos, que ele disse assim: não tenha a minha vida por preciosa, importa que eu cumpra com alegria o ministério ou o serviço que me foi confiado. Então Davi fazia com alegria, e ele louvava o Senhor de todo o coração. O coração de Davi estava entregue ao Senhor, e não estava ocupado com nenhumas coisas, porque às vezes nossos corações têm alguns compartimentos que estão ocupados, e aí não podemos louvar Ele de todo o coração. Às vezes tem algumas dúvidas, algumas tristezas, então aquilo ali está impedindo que louvamos o Senhor de todo. Às vezes louvamos, mas não de todo o coração. Mas quando nosso coração está vazio de todas essas coisas, então está cheio do Senhor mesmo, para que possamos louvar a Ele de todo o coração. Amém. Então isso Davi fazia de todo o coração, louvando o Senhor e contar todas as suas maravilhas, enquanto apacentava as ovelhas. E quando chegamos no verso 2, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Que privilégio esse serviço maravilhoso, serviço de apacentamento, digno de saltarmos de alegria, assim como Davi, saltarei de alegria e cantarei louvores ao teu nome, o Altíssimo. Então tudo isso aí aconteceu-se no deserto, enquanto Davi apacentava. Há momentos difíceis no apacentamento, mas quando o Senhor é presente, as coisas são normais. Porque o que importa é a presença do Senhor, fazer com Ele. Fazendo com Ele. Tem outro salmo também que Davi, o Salmo 19. E aí tivemos vendo que se passa por algumas estações, como citamos anteriormente: primavera, verão, outono, inverno, mas que em todas as estações precisa ver, o pastoreiro precisa ver que o Senhor está com ele em todas as estações. Amém. Para que assim possa cuidar das ovelhas em todas as estações, seja ela quente ou fria, seja em qual situação for. Mas no capítulo 19, ele disse assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. O dia faz declaração a outro dia. Agora já não é noite mais, agora é dia. Mas durante o dia também ele estava contemplando os feitos do Senhor. Dia e noite
ele estava envolvido com os feitos do Senhor. Sabe? E nesse envolvimento, então se apacentava. Então, continuando o verso, repetindo o verso. O dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Dia e noite, então, estava Davi contemplando os feitos do Senhor. E assim era próspero no apacentamento. Amém. Lá no capítulo 3 de Hebreus, diz que o Senhor é o apóstolo da nossa confissão. E lá no capítulo 4 de João, a mulher samaritana disse que ele era profeta. Lá no capítulo 10, Jesus disse que ele é o bom pastor. Lá no capítulo 13, ele disse que é mestre. Então ele é apóstolo, profeta, pastor, evangelista, que lá em Efésios 2 diz que ele evangelizou a paz. Então ele é o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastor e mestre. E ele, subindo alto, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, verso 11. Ele mesmo deu. Aquele que subiu, ele mesmo deu. Amém. Uns para apóstolos. Amém. E ele mesmo deu uns para profeta. E ele mesmo deu uns para evangelista. E ele mesmo deu uns para pastores. E ele mesmo deu uns para mestre. Foi ele que deu. E para quem que ele deu? Ele deu para a igreja. Então vê nesse verso: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo seja edificado. O Senhor está empenhado aí. E é aí que nós devemos estar empenhados também. Mas ele deu uns. O que ele deu foi presente. Esses homens dons. O irmão Roger citou esse verso ontem. Então ele deu presente para a igreja. E ele quer treinar a igreja a cuidar de presente. Quer treinar a igreja a valorizar presente. Valorizar aquilo que ele deu. Presente é algo que deve ser guardado. Ser valorizado. Eu tenho uma sobrinha que quando ela tinha, eu não me lembro se 3 ou 4 anos de idade, eu dei um vestido para ela. E dizem que ela tem um vestido até hoje. E ela já tem filhos. Já tem filhos, já não sei qual a idade, mas já tem filho. Guarda presente. Então esse presente a igreja precisa valorizar. E como valorizar esses presentes? Vamos ver Hebreus 13. Hebreus 13 e verso 17. Quando nós compreendemos acerca desse presente, então como nós valorizamos? Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria
não gemendo, porque isso não seria útil. Quando nós compreendemos aquilo que Deus nos deu, então nós não cooperamos para que eles venham sofrer. Quando nós obedecemos, nós estamos trazendo alegria para o coração do Senhor. O próprio Deus disse: esse é meu filho amado, quem me traz alegria e quem me traz prazer. Então obedecei e sujeitai os vossos pastores. Então você vai valorizando o presente que Deus te deu, porque eles cuidam, estão velando pelas vossas almas. E a continuidade desse verso é bastante forte. É quando fala que vai dar conta delas. Porque o Senhor não quer, Ele não perde batalha. Todas as suas ovelhas estão contadas, não faltará nenhuma. Amém. Então Ele deu esse presente para a igreja, mas o assunto dele não é o presente, o assunto dele é a igreja. E aqui não deixa a brecha para que nós possamos se empolgar nesse serviço. Porque quem tem mais valor para ele não é o presente, é a igreja. Porque ele deu presente para a igreja. Ele não vai casar com o presente, ele vai casar com a igreja. Ainda que esse presente também faz parte da igreja, mas o assunto do Senhor é a igreja. Então que possa ser valorizado esse serviço. Por que o Senhor deu à igreja? Porque a igreja precisa de apacentamento, precisa de todos os serviços, mas tem alguns aqui, é bom que nenhum desses falta, mas quando fala do pastoreio e evangelismo, esse de maneira alguma se pode faltar. Porque não havendo o evangelismo, a igreja não avança em números. Mas se não tiver o pastoreiro, ela também não avança, porque ela está presa, atada. Lembra de quando Lázaro estava no sepulcro? O Senhor usou aquela família que ele muito amava. E por intermédio daquela família ele estava mostrando o poder da ressurreição. Aí falou: Lázaro, vem para fora, sai para fora. Isso é evangelismo. Arrebatado para fora. Amém. Sabe? Mas depois vem um pastoreiro, desatai. Porque quando as pessoas morriam antigamente, tinha suas mãos e os pés atados, em alguns casos até um lençol envolto, e agora o pastoreiro vai tirar aquelas ataduras. Umas demoram mais tempo e outras menos tempo. Desatai, para que ela possa avançar, tirar o lençol para que possa ouvir aquele lenço envolto. Sabe? Aí depois vem a mestria, deixa eu ir. Agora ela pode avançar. Então todos isso o Senhor deu para a igreja, mas o pastoreiro e o evangelismo. O evangelista, eu chamo assim de amigo do pastor, quando ele tem uma clareza desse serviço que o Senhor deu a ele, porque ele traz as ovelhas e entrega agora para o pastoreiro. Mas se ele não tiver clareza, ele vai cuidar dessas ovelhas, vai querer cuidar, elas vai mandar elas de volta. Então o Senhor deu nem todos para evangelista, mas uns. Nem todos para pastor, mas alguns o Senhor deu. E quando fala em desatar, a gente lembra de quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado nas covas dos leões. E aquele fogo não trouxe nenhum dano, trouxe benefício, porque eles estavam com os pés e as mãos desatados. E o Senhor estava com eles, ele estava passeando na fornalha. Então isso significa que quando nós estamos com os pés e as mãos desatadas, na presença do Senhor, até a fornalha vira área de lazer. Então tem a importância desse serviço para nos desatar, ainda que seja com fogo. Mas o Senhor quer que as suas ovelhas avancem. E por isso Ele deu esse serviço
esse presente, especificamente falando, pastoreio. Mas precisa que haja uma sujeição. Eles estão cuidando de nós. E lembrando que Davi reconhece lá no Salmo 23 que ele também é ovelha, pastor é ovelha. Todos são ovelha de um mesmo pasto. Mas o Senhor deu alguns para cuidar de nós. Ele quis fazer isso. Ele quer que a igreja seja cuidada. Quer que ela seja aperfeiçoada. E Ele quer fazer isso por intermédio desses irmãos. Então precisamos compreender aquilo que o Senhor quer fazer conosco, para avançarmos com Ele no serviço que Ele nos confiou, com alegria. E aqueles irmãos que compreendem, vai fazer com que essa alegria se transborda. Com aqueles que não compreendem, vai fazer que cause alguns gemidos, algumas dores. Mas com alegria ou gemendo, precisa cuidar do povo de Deus. E aí quando vemos Atos 20 e o verso 28, Atos 20, verso 28. Paulo vai dizer assim: olhai por vós. Antes Paulo tinha dito que ele ficasse atento desde o primeiro dia que ele entrou na Ásia, como ele procedeu. E ele pediu a esses pastores que procedessem igualmente, porque aquela era a maneira adequada, aquele procedimento era adequado para apacentar as ovelhas. Ele falou: desde o primeiro dia que eu entrei entre vós. Ele diz com muita humildade. Humildade é algo no interior. Humildade é um esvaziamento. E aprendemos com aquele que esvaziou, como diz lá em Filipenses capítulo 2. Lá na cruz ele se esvaziou. Do seu sangue, da água, esvaziou. Então por isso que ele falou: aprender de mim que sou manso e humilde. Humildade é o esvaziamento de tudo que é próprio nosso. Então Paulo fala: desde o primeiro dia que eu entrei entre vós, com muita humildade e muitas lágrimas, disse Paulo, e noite e dia ele cuidava do povo de Deus. Não tem férias, é noite e dia. Davi estava noite e dia voltado para o Senhor, para que esse apacentamento pudesse fluir. E aí quando chega no verso 28, ele fala assim: olhai por vós mesmo, examina vós mesmo, prova vós mesmo, à luz da palavra de Deus, provai-vos se sai na fé, na confiança, na dependência. Olhai por vós e em seguida por todo o rebanho. Por todo o rebanho. Aqui não há uma exceção, porque o Senhor não faz exceção, é por todo o rebanho. Porque o Senhor cuida de todos. Sabe? E Ele quer que todos nós sejamos cuidados. E que aos pastores, esse presente, esses dons, tudo isso seja feito com Ele. E por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituiu o bispo. Para quê? Para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Então tem um valor elevado aqui. E como nós não entendemos esse valor, às vezes não cuidamos da maneira adequada.
A riqueza de Deus, o patrimônio dele. Que o Espírito Santo constituiu. Aí eu pensei que era o pastor A, o pastor B. Não, foi o Espírito Santo. Lembra que lá em 1 Samuel 16, Samuel só deu amém naquilo que o Senhor fez. Esse mesmo esse aqui, Samuel descansa nessa palavra e unge Davi. Então lá em Atos 13, enquanto eles oravam e jejuavam, disse o Espírito Santo, ele que diz: vê, mas aquele que o Senhor faz para fazermos com ele, porque às vezes queremos fazer fora dele, por falta de compreensão daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele quer fazer. Separa Paulo e Barnabé. Tinha tantos outros ali que estavam capacitados, mas o Espírito Santo, porque tem aqueles que precisavam ir, mas tinha aqueles que precisavam ficar. Então uns ficam e outros vai, todos estão a serviço. Não é para ir todos, que às vezes temos extremos, vamos todos, e às vezes quer ficar todos. Mas graças a Deus pela intervenção do Espírito Santo, que eles se colocaram para orar, para que o Espírito Santo escolhesse. E para ser o bem o Espírito Santo escolher Paulo e Barnabé. E os outros ficarem em paz, estudando de paz. O importante é servir, não importa onde o Senhor colocou, importa que sirva com alegria. Já é um privilégio estar inserido aí. E porque tanto nós queremos fazer tanta escolha da nossa parte, ele colocou cada um como quis nos seus devidos lugares. Nada está fora do lugar, o Senhor faz com perfeição. E devemos dar amém aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor está fazendo. E sempre o Senhor vai dizer: separa fulano e fulano. E os outros ficam. Então assim aconteceu. E aqueles irmãos agora eram despedidos e enviados para ir. E aí saíram na direção do Espírito. Quando quiserem ir para Bitima, o Espírito Santo falou: não. Então aqui parece melhor também, não. E agora o Senhor dá uma visão. E daquela visão ele vai considerar com os companheiros, que às vezes o Senhor nos mostra algo, mas já queremos fazer sozinho. Vai considerar com os companheiros. E aí entenderam-se que deveria ir para Macedônia. O Espírito que separa, que escolhe, para que seguimos a direção do Espírito. Então disse Paulo que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Aqui, além dos pastores, está também os bispos, está também os presbíteros. No capítulo 13 nós vimos os pastores, como vimos também lá no capítulo 4 de Efésios. Mas aqui, além dos pastores, estão vendo também os presbíteros. Que nem todos os pastores são presbíteros, mas os presbíteros normalmente são pastores. Os presbíteros são aqueles que supervisionam, esse é o serviço deles, supervisionar. Sabe? Tudo isso procede, tudo isso tem que fluir da ressurreição. Quando disse Jesus lá, vem para fora. Outra versão fala, sai para fora. Então, como esse sai para fora, esse arrebatamento surgiu da ressurreição, o desatar e o deixar eu ir, tudo precisa vir da ressurreição, da vida incriada. Assim como floresceu a vara de Arão, rápido, a vara seca, mas o Senhor deu vida e que veio esse resplendor. Tudo tem que fluir dele. Então, é uma supervisão para guardar os irmãos dos espíritos que às vezes ronda, que quer atacar a igreja. Então o presbitério também são para estar ali supervisionando.
E assim que for visto alguma coisa que o Senhor mostrar, porque o Senhor vai mostrar, eles então vai agir agora com os dons. E esses irmãos cuidam de um serviço assim mais público. Já os pastores, aqueles que não são presbíteros, aí cuidam de um serviço mais individual, eu vou dizer assim, mais nas casas. Mas que nenhum vem especializado nas casas, outro especializa, porque senão se especializa em pastor de púlpito. E o pastor não é de púlpito, de ovelha. Ainda que apacenta o rebanho, que apacenta a multidão, mas também nas casas, disse Paulo. Mas tem aqueles que vão nas casas, que mais vão nisso aí. E tem aqueles companheiros e companheiras que vão com eles. Porque para servirmos juntos, precisamos saber quem é nosso companheiro e nossas companheiras. Porque o assunto não é a distância, o assunto é junto. Então ele resgatou, repetir esse verso, muito bonito. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu o bispo, para apacentares a igreja de Deus. Ela é de Deus. Então precisamos ter um cuidado, porque não é uma propriedade nossa, ela é de Deus. E ela tem um valor incalculável. Vamos cuidar de valores, é uma responsabilidade maior, sabe? E o Senhor colocou aqueles irmãos ali para cuidar desses valores. Então eles vão com muita responsabilidade, com cuidado, porque são de Deus. Amém. Quando não temos essa visão que o Senhor é nosso pastor, como Davi teve essa visão, quando não temos, aí nós pensamos que é propriedade nossa e queremos ter uma autoridade sobre ela. Mas nesse mesmo verso, quando fala do presbitério, fala de uma autoridade que emana do céu. Que às vezes confundimos isso, sabe? Que vai cuidar como se fosse, da vida espiritual dos irmãos. Por isso que depois Pedro vai dizer lá para não colocar domínio. Para não colocar domínio. E vamos ver Pedro, vamos colocar lá. 1 Pedro 5. Porque fora dessa compreensão, fora da visão, o pastoreiro passa a ser destaque, como lá em Gênesis 11, de Babel, crescer para cima. Então passaram todos os filhos de Jessé, todos grandes, todos de estatura elevada. E quando pergunta Samuel, acabaram todos os seus filhos, ainda tem um menor. Aleluia, tinha um menor. Porque o mundo não gosta de coisas pequenas, de menor, sempre mais, de coisas elevadas, né? Mas Pedro vai dizer da sua experiência, do seu trabalho, e ele aconselha os seus companheiros, ele ajuda os seus companheiros. Lembra que Pedro tinha mais de um serviço, lembrando que quando fala do presbitério, já não está falando de dom, mas de um ofício. Mas ali estão essas duas coisas juntas. O Espírito Santo vos constituiu o bispo para apacentar-vos a igreja de Deus. Quando ele está supervisionando, ele já está fazendo o serviço. Que tem uma administração, um governo que vem do trono, não é o próprio, irmão. Isso precisa ser sabido. O Senhor quer que nós saibamos. E quando fala acerca de governo, irmão, às vezes nós perdemos essa centralidade. E aí que Pedro vai falar para não colocar domínio.
Porque quando vem o nosso governo, então nós vamos a tendência a dominar. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Um admoesto os companheiros, admoestando os outros companheiros, que sou também presbítero com eles. Um serviço coletivo, colegiado. E aí ele vai dizendo mais: testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Amém. Primeiro, aflições de Cristo, depois a glória. Não se pode inverter os valores, querer a glória, né, e depois as aflições, não. Nem aflição quer, se quer, mas aflições de Cristo. É um privilégio sofrer pelo Senhor. Esperamos que na perseguição vamos dar a vida, sofrer uns pelos outros. Já pode começar agora. Sabe? Que o Senhor sempre vai escolher aqueles que estão fazendo. No caso de Davi, não escolheu alguém para fazer aquele serviço, mas alguém que estava fazendo. Se a gente não dá a vida agora, vai ser assim depois? Ser fiel no pouco. E assim o Senhor confiará muito. Amém. Que nem todos vão partir nessa época. Alguém vai ter que dar testemunho daquilo que o Senhor realmente fez. Então ele continua dizendo: apacentai o rebanho de Deus. Mais uma vez aqui. Então não tem como errar, porque está bem avisado, o rebanho é dele. O rebanho é dele. Porque a igreja é dele. Porque quem pagou o preço foi ele. Tudo é para ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então cuidar das coisas de Deus, juntamente com o Espírito do próprio Deus. Porque isso veio agradar o coração do Senhor. Aquilo que se faz junto. Que às vezes temos dificuldade em fazer as coisas juntas. O Senhor quer nos ajuntar para fazer as coisas conosco. Mas nem sempre nós entendemos o chamado de Deus para fazer junto. E ele lamentou com Jerusalém: quantas vezes eu quis fazer junto, eu quis juntar vocês para a gente fazer junto, mas vocês não quiseram. O Senhor chamou os pastores para fazer as coisas juntos, para apacentar as suas ovelhas juntas. Quantas vezes eu quis ajuntar, como a galinha junta, os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quis. Sempre eu estive disposto, mas vocês nem sempre estão dispostos. Que os pastores, possam estar dispostos a fazer as coisas com o Senhor. E apacentar as ovelhas do Senhor. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Precisa cuidar. Precisa cuidar. Todos os dias sem trabalho. Tem uma situação sempre. Cuidar. E tem aqueles que precisam cuidar, às vezes até rápido, e outros são maiores, vai demandar mais tempo. Tem atadura, aquele nó que demora a desatar. Então, tendo cuidado dele, para cuidar. Assim como os pais cuidam dos filhos para o próprio Senhor, que são a herança do Senhor, assim também os pastores cuidar da igreja para o próprio Senhor. Amém. Não por força, porque às vezes empregamos força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não por força. Numa construção, não sei se tem outro andar aqui em cima, mas se tiver, normalmente tem uma cinta aqui, porque vai colocar mais peso. E se não tiver a cinta, vai trincar as paredes. Então não se emprega a força, porque senão vai trincar as paredes.
Então esse cuidado. Cuidar como o Senhor cuida. Por isso que precisa fazer com o Senhor. Fazer junto com Ele. Porque Ele sabe cuidar. Amém. E aí vamos juntos com Ele. Para cuidar uns dos outros. Como isso é maravilhoso. Mas às vezes não entendemos. Mas quando vamos em Tiago, ali há um serviço que pode ser feito não só pelo pastoreiro, mas por todos os irmãos e irmãs. Todos devem servir. E como eu disse no companheirismo, se vai junto com o pastor, depois você pode ir sem ele. Porque por um lado os irmãos vão reconhecendo você. E vai estar adquirindo a confiança dos irmãos. Porque ninguém vai abrir o coração para o leigo. Mas sim, para aqueles com o coração limpo, né? Um coração puro. Segue o Senhor. Então é um serviço para o Senhor. Não é para divulgação. Algo que você fica sabendo por intermédio de ovelha. Você tem que levar isso para o túmulo. Sabe? Não é espalhar. O Senhor mostrou ou deixou se perceber para cuidar. Então aqueles que vão juntos, depois podem ir sós. E também um serviço ali no apacentamento. Mas eles foram juntos. E agora se eles são companheiros, pode, depois vai os demais. Então o que Tiago falou no capítulo 1 e verso 27? Visitai os órfãos e as viúvas na sua tribulação, porque tem tribulação. Falou que tem, porque tem. E todos irmãos e irmãs podem visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Amém. E apartar-se da corrupção do mundo. Amém. E lá está, só estar com eles, irmão, já é coisa muito grande. Amém. Ele já sente mais seguro, mais confiante, porque tem a sua... você vai mostrar para eles no Senhor que eles não estão só. Porque lá no capítulo 6 de Atos era desprezada. Lá era outra situação que era para os diáconos cuidar. Mas aquele que visita, se perceber, pode fazer ciente os diáconos, caso eles já não saibam. Porque esse é um outro serviço, eles cuidam desse serviço. E desse serviço do diaconato, que é um ofício também, mas esse é uma visão, naquele serviço, que o Senhor dá uma visão, um recurso, em cada serviço que Ele confiou a cada um. Então esse é um serviço de visitar. Você vai visitar para ver como eles estão, e você vai se familiarizando com isso. De alguma forma você vai perceber, ou alguma coisa assim, que precisa estar com aqueles irmãos. De alguma forma. Porque você está naquele exercício, o Senhor vai fazer você perceber. E você vai lá. Às vezes você fez que não fez nada, quem sabe? Mas quando você sai, foi muito bom você ter vindo aqui. Algo. O Senhor fez algo, você não fez nada, mas só está lá. Foi muito bom. E Mateus 25 também. E o verso 34. Aí o Senhor vai falar lá das visitas. Paulo falou lá que ia visitar aquelas igrejas, no caso ali eram as igrejas, né? Naquele caso ali específico, que era relacionado à obra. Paulo falou que precisava visitar os irmãos para ver como eles estavam. Mas aqui estamos falando de um serviço mais dentro da localidade. Então no capítulo 25, verso 34.
vai dizer assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui não se trata de uma questão de salvação, mas uma questão de reino, e o reino envolve serviço. O reino envolve serviço. E estar com os irmãos é um serviço. Um serviço que você está fazendo ao Senhor. Então vai dizer no próximo verso: porque tive fome e deste-me de comer. Às vezes esse irmão ou essa irmã está com fome. Comer significa comunhão. Lembra que lá quando Pedro teve fome, que subiu o terraço para orar, veio aquela visão, e a voz se mata e come. Tenha comunhão. Aquele irmão está querendo comer, comunhão. E você foi visitar aquele irmão. Aleluia. Para oferecer, quem vai visitar leva alguma coisa. Amém. E você está levando aquilo que você recebeu do Senhor. Amém. E só podemos dar aquilo que nós recebemos. Eu recebi do Senhor aquilo que também vos dei, vos ensinei. Então aquele irmão está precisando de comunhão. Damos comunhão para ele, damos comunhão para ela. Porque está com fome. Às vezes está com sede. Também precisa de água. O Senhor deu água para a mulher samaritana. Deu da água viva. E nós devemos estar congratulando uns com os outros acerca daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Eu tive sede, me deste de beber. Então a gente vê que é algo espiritual. É algo que procede da ressurreição. Todo serviço na casa de Deus procede então da ressurreição. Então deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Ah, que serviço maravilhoso! Era estrangeiro e hospedaste-me. Ló, sem saber, sem perceber, hospedou anjo. Ah, quanto esse serviço traz a beneficência para quem recebe esse serviço e para quem dá esse serviço. Hospitaleiro. Estava nu. Ah, tem aqueles que estão nu. Às vezes você não vai poder vestir, mas pelo menos vai aconselhar que pode comprar vestes brancas. Porque pode até pensar, alguns maravilham quando chega lá e alguém reconhece que está nu. Eu estou nu. Mas tem aquele que vai dizer que está vestido. E vai aconselhar, compre vestes brancas, que você acha que está vestido, mas está nu. Porque aquilo que você tem, que está descobrindo, isso é próprio seu. Como Adão estava lá cobrindo com aquelas árvores, com aquele sábio, aquele próprio de Adão. Isso não é o suficiente para a cobertura. A cobertura por vez da morte e da ressurreição. Amém. Aleluia. Aqui está aquela pele de animais. Alguém morreu para que você se revestir. Então alguém pode achar que está vestido, mas está coberto de folhas de árvores. Você pode aconselhar. Essa não é a veste apropriada, mas o Senhor tem para você a veste apropriada. Mas tem aqueles que reconhecem logo, eu estou nu. Então esse é um serviço maravilhoso, porque irmão é para cobrir um ao outro. Que às vezes nós não entendemos como é descobrir um irmão e outro irmão, e mostrar nudez espiritual para todos. Como aqueles filhos de Noé, você lembra?
que expôs a nudez do seu pai. Mas os outros cobriram. O Senhor não é aquele que expõe, é aquele que cobre. E nós vamos estar cobrindo uns aos outros. Cobrindo com misericórdia. Você protegendo uns aos outros. E nós precisamos estar debaixo da cobertura para que possamos estar cobrindo uns aos outros. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Fique debaixo da cobertura, que você pode também cobrir os outros. Por outro lado, aquele irmão já está vestido. Nós vimos aquele irmão semana passada, e ele estava nu, e ele foi vestido. Mas nós saímos divulgando como se fosse hoje. Aquele irmão já se arrependeu, já está vestido, e nós saímos divulgando. Que o Senhor nos ajude a compreender, a ser que servir uns aos outros, principalmente no apacentamento, é que nós estamos fazendo aqui. Então você pode sim, junto com o Senhor, ajudar o seu irmão e a sua irmã. Adoeci e visitaste-me. Às vezes alguém está doente, com a fé enferma, a consciência enferma. Ele foi lá e ajudou aquele irmão e aquela irmã. Alguns estão com a consciência adormecida, como Jonas no porão do navio, pôs a consciência para dormir, porque sabia o que tinha praticado, sabia o caminho que tinha escolhido, ele mesmo escolheu, mas agora põe a consciência para dormir. Mas chegou alguém para tocar na consciência, desperta, levanta. Graças a Deus por esse despertar, que a partir daí começou o trabalho de Deus para com ele, para restaurar a disciplina, para a restauração. Aqueles homens sem compreender, mas contribuíram para que Jonas fosse recuperado. Que depois, às vezes, nós colocamos a nossa consciência para dormir. As coisas acontecem como se não acontecesse. E às vezes não é o toque ali na consciência como aquele moço ali do navio, mas às vezes tem um outro tipo de toque, que é o cantar do galo. O galo cantou 3 vezes. Para os outros é normal ouvir galo cantar, mas para Pedro não foi normal. O Espírito Santo trouxe a memória dele, e ele saiu correndo para chorar, que a sua consciência foi tocada. Ao que ele diz, confiança em si próprio. Todos podem se escandalizar, porém eu não, Senhor. A meu respeito, a escolha que você fez foi bem feita. Agora dos meus companheiros eu não garanto. E todos eles podem negar, mas eu não. Essa é a confiança própria. Mas depois o Espírito Santo, esse toque, cantar do galo significa o toque do Espírito Santo, para que Pedro viesse a despertar e se arrepender mesmo. E a situação para ele não era muito fácil, não era nada fácil, porque ele já tinha deixado tudo, seus pais, deixado tudo, e o único que ele tinha agora ele tinha negado. E essa situação, agora estou acabado, não tem jeito para mim. Mas o Senhor, quando chamou os discípulos, falou assim, e Pedro também. Já vi irmãos expressar, não tem mais jeito para mim. Mas tem jeito para você, porque o Senhor morreu na cruz por você. Aleluia. Amém. E ele não perde a ovelha. Sim. Todas serão capturadas de uma forma ou de outra, capturadas pelo amor do Senhor, que venha rindo, que venha chorando, mas venha para a sua presença. E o Senhor se encarregará disso. Estive na prisão,
e fosse me visitar. Quantos estão presos, irmãos? Como ajudar os presos? Tem irmãos atados em alguns lugares, preso por uma ameaça, está como refém, e às vezes que ninguém sabe, e ele não tem nem como falar. Aí você tem que orar pelos presos como se estivesse preso com eles. Consciência presa, a sua mente atacada. Aí entra o serviço do apacentamento, tudo isso aqui, serviço de apacentamento. Então isso é uma questão de serviço, porque se fala de reino. Então pode sim liberar aquele irmão, tirar ele da prisão, ainda que demanda um tempo maior. Mas muitos estão presos numa situação, outro preso na outra. Nesse mundo virtual, alguém estão presos. Preso ali, às vezes torturado. Visitar os presos. Isso é a percepção que alguém precisa da sua visita. Tem alguns presos em alguma área. E você, com a sua presença, quando alguém que está preso vê alguém livre, ele logo sente o desejo de liberdade. E pode até confessar que está preso. E você pode ajudar. Amém. Ajudar não é simplesmente dizer vai. É um pouco mais. Vamos. Amém. Sair dessa situação. Orar pelos presos como se estivesse preso com ele. Então vamos. Vamos sair daqui. Então, estive preso e vieste me visitar. Tem mais aqui, mas vamos um pouco mais à frente. Vamos ver um outro verso. E lembrando de Hebreus 13, aonde nós já limos, que tem alguns desses serviços que você vai se deparar com ele nas visitas, que ainda que você tenha ido com aquele irmão que é o pastor ali, ainda que você tenha ido com ele, mas tem serviços que você vai precisar, olha, encontrei essa situação, vai precisar que ele vá, porque o Senhor colocou ele ali diretamente naquele serviço, porque você vai às vezes encontrar situações delicadas, sabe? E você vai trazer com cuidado, com responsabilidade, sem divulgar para o público. Essa é uma maneira de valorizar, obedecer os vossos pastores e sujeitai a eles, porque vieram pelas vossas almas. Então, o trazer para eles aquilo que você percebeu, aquilo que você viu, também é uma maneira de ajudá-lo, de honrá-lo. Porque tem serviço, nesse caso, o apacentamento, é necessário também que haja sabedoria. Que haja sabedoria no apacentamento. Então Salomão orou e pediu. Deus ofereceu. O que queres, Salomão? Pede o que queres que eu te dê. Irmão, que coisa. Tem que estar no espírito para fazer a escolha certa. Porque na verdade nós nem sabemos escolher, que nós não sabemos o que é melhor para nós. A nossa escolha quem fez foi o Senhor. E o serviço que executamos, todos irmãos e irmãs que estão a serviço, também foi Ele que escolheu. Porque a gente não sabe fazer escolha. Pediram para os homens escolher, escolheram Barrabás. Essa é a escolha dos homens. Então o Senhor nos escolheu para que nós não devemos fazer escolha inadequada. O serviço também, o Senhor que nos escolheu, deu para cada um como quis. E o braço é muito importante.
mas ele tem que funcionar no lugar certo, no braço. E assim todos os membros do corpo, todos eles estão em funcionamento. Se o membro do meu corpo parar de funcionar, preciso procurar médico. E ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Aí que procuramos a ele. Então Salomão pediu sabedoria. Quando Deus falou, pede o que quero que te dou. Ele pediu sabedoria, para que prudentemente pudesse julgar a causa do seu povo. Que pedido maravilhoso! Pedir para a glória do próprio Senhor, pedir para servir o próprio Senhor. Então ele deu a sabedoria. No apacentamento, precisa de sabedoria. E quem é essa sabedoria? Provérbios 8 vai dizer que essa sabedoria é Cristo. Sabedoria para julgar a causa do teu grande povo. E quando o Senhor te coloca num certo serviço, seja ele qual for, ele te dá os recursos, e o recurso é a sabedoria. E aí surgiu duas mulheres, que eram prostitutas, essas mulheres, e elas ambas tiveram filhos. E uma deitou por cima da criança e matou, sem perceber, claro, por cima. Enquanto a outra dormia, ela trocou, pegou o morto, pôs lá do outro lado, e pegou o vivo, pôs do lado dela. Quando acordou de manhã, a batalha estava ferrada. Não, o vivo é o meu filho. Não, o seu morto, o vivo é meu. E travou-se aquela batalha. Às vezes se trava batalha, e o pastor precisa de sabedoria. E aqueles irmãos foram ali naquelas visitas, trouxeram tal notícia. Mas nesse caso específico de Salomão, cada um contava a sua versão. Mas não tinha ninguém lá, não tinha testemunha. Vamos dizer, não, o filho vivo é o meu. Não, o filho dela é o morto. Salomão falou, traz a espada lá. Vamos cortar esse menino no meio, cada um leva um pedaço. E aí uma falou, tudo bem, pode matar, que aí nem eu nem ela. A outra falou, não, pode dar o filho para ela. E houve uma testificação nas suas entranhas. Salomão falou, essa é a mãe, porque a mãe não quer a destruição do seu filho. Toda mãe quer que seu filho viva. Quer que seu filho cresça. Então essa é a verdadeira mãe, a outra não é. Mas mandou trazer a espada, que significa a palavra de Deus. No apacentamento, o pastor precisa tomar a mão dessa ferramenta, que é a espada. Então a espada ela vem cortar, ela vem separar aquilo que é santo e o que é profano. O Senhor chega lá em Pérgamo com a espada, porém tinha muitas coisas que precisava separar, que está na igreja, tem coisas que precisa separar, e isso é separado pela espada. E os pastores precisam dessa ferramenta, que é a palavra de Deus, manejar bem a palavra da verdade no tempo certo específico. Então o Senhor chegou ali. Aí disse lá em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que faz separação da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. No serviço de apacentamento, traz a espada. Ninguém sabe o que nós estamos pensando, ninguém sabe, mas o Senhor, vimos lá em 1 Samuel, que Ele olha os corações, Ele vê os corações. Amém. Tudo está. Aleluia, sim, Senhor. Oh, irmão, quando nós estamos na presença do Senhor, você lembra que quando André foi apresentar o seu irmão ao Senhor, que era Pedro, Pedro ficou impactado e ele não falou nada. André não era de falar, mas Pedro era falante, mas ficou impactado.
Essa foi uma vez que ele ficou calado. E a outra quando foi lá para Cesareia, em Atos 10. Mas diz que ele olhava para o Senhor. E o Senhor olhava para ele. Foi que ali foi Pedro teve aquela revelação que ele compartilhou lá no capítulo 16 de Mateus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas naquele dia, diz que ele olhava para o Senhor e o Senhor olhava para ele. Era como se o Senhor estivesse tirando uma radiografia de Pedro e falava: Pedro, tem muitas coisas aqui, tem que operar muito na sua vida, porque Ele conhece os corações. Então a palavra, ela vai discernir o pensamento e as intenções do coração. Então São João traz a espada, a sabedoria que Deus deu, né? A sabedoria é aplicar o conhecimento é a sabedoria na hora exata, porque a situação veio. Na igreja surgem muitas situações, e o pastor sempre vai precisar falar: traz a espada, né? Porque aí lá Paulo falou lá no capítulo 6 de Efésios sobre todas as armaduras de Deus. E uma delas ele falou acerca da espada, a espada do Espírito. É uma batalha. Servir os irmãos é uma batalha contra os espíritos. E o pastor, especificamente, ele encontra essas batalhas, esse espírito. E ele precisa, com a ajuda do Senhor, sempre estar protegendo a sua casa. E quando ele vai bombardear aqueles espíritos vêm contra a sua família. Então a família precisa estar protegida. Ela não deve estar dividida, porque é uma brecha para aqueles espíritos, né? Porque vai ter contrapartida. Lembra de Davi, né? Quando toma a ovelha, vem o leão, vem contra ele. E tem situação que quando não pode ir contra Davi, então vai lá a família, às vezes um filho, discernir os filhos, às vezes uma criança que está lá chorando, aí parece: não, se a criança está com mãe, então às vezes não percebe o espírito. Você tem que ir lá e orar por ela, porque ela está explorada ali pelo espírito, um serviço que você vai fazer, e veio esse contra-ataque. E aí você proteger a sua casa, né? Essa criança, né? E até mesmo tem aqueles que às vezes não são cristãos, é uma brecha que fizeram. Então você vai e depender do Senhor para que mostre os espíritos que vêm contra-atacar e pedir a Ele que nos defenda. E aí que nos defenda. Às vezes até dormindo, tem uns ataques, vem as... Lembrando que uns anos atrás, não me lembro qual ano, minha filha acordou e foi onde eu estava e abraçou comigo e começou a chorar. E perguntei o que foi. Ela falou: porque um espírito, veio um homem assim, falou que queria matar o senhor, mas como não pode, me pegou pela goela e quis me matar. Aí nós oramos. Estamos em guerra, é uma batalha. Por isso nós devemos fazer com Ele e não sem Ele. No apacentamento se faz com o Senhor em todos os serviços. E ainda aqui ainda um verso lá em Isaías 11. Isaías 11. E o verso e verso 3: e deleitar-se-á no temor do Senhor.
e não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenda segundo o ouvir dos seus ouvidos. Porque não devemos julgar segundo a vista dos nossos olhos, e nem repreender segundo o ouvir dos nossos ouvidos, que às vezes nós baseamos naquilo que vimos, e baseamos naquilo que ouvimos. Mas devemos basear naquilo que faz o Senhor. E o verso anterior vai dizer que, o verso 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Esse Espírito está sobre o Senhor, e como o Senhor está conosco, eles também estão sobre nós. Espírito de sabedoria, de conselho, estando em nós, então nós vamos julgar como o Senhor julga, não segundo a vista dos nossos olhos, não segundo o ouvido dos nossos ouvidos, mas com justiça, porque o Espírito do Senhor está em nós. Então assim o Senhor apacentará as suas ovelhas. Ele disse lá em Jeremias 23, o último verso que vamos ver. Não temos assim uma dimensão para descrever realmente o cuidado do Senhor para conosco, o amor do Senhor para conosco. Ele provou que nos ama, e Ele, consequentemente, ou no cotidiano, Ele tem nos envolvido no seu amor. Quando você vê em João 13, que o Senhor lava os pés dos discípulos, e Ele não só lava, mas também enxuga com a toalha. Aquele lavar os pés, Ele estava dizendo que ia dar vida por eles, e nesse dar vida, além de derramar o sangue, derramaria também água, porque o sangue para a purificação e a água para fazer a limpeza. E ele fala: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Mas depois que ele lava os pés dos discípulos, ele enxuga com aquela toalha umedecida. E aquela toalha umedecida, aquela água ali, que vem umedecendo, significa o amor do Senhor para conosco. Não somente nos lavou os pés, mas nos envolveu do seu amor. Estamos cercados, irmão. Para onde você quer ir, está cercado, que o Senhor envolveu no seu amor. Amém. E por intermédio desse amor, Ele vai nos capturando ainda mais por sua presença. Amém. Somos marcados pelo amor do Senhor. Esse amor deixa uma marca em nós. Por onde você vai? Foi para muitos lugares, mas vai precisar voltar para derramar a libação sobre a pedra ungida. Voltar para servir o Senhor. Às vezes somos um pouco espertos, entre aspas, e vamos para muito lugar, vamos para a casa de Labão, mas um dia vai ter que voltar. Voltar realmente para a presença do Senhor e servir o Senhor. Que entre Jacó e seu irmão tinha uma grande diferença. Um era peludo e o outro era liso. E na hora de você pegar aquele que é peludo, ele não escapa fácil. Mas aquele que é liso sempre dá seu jeito. Escorrega para lá e para cá. Não tem problema, vai para casa de Labão, na volta a gente vai servir o Senhor. É bom a gente se render logo, porque demorou tanto tempo, irmãos. Lá para casa de Labão, volta por lá. Tantas situações aconteceu. Muitas situações aconteceu. Mas aqueles que se foram, um dia eles vão voltar, porque o Senhor vai trazer. E aí precisamos nós cuidar. E às vezes nós até oramos para que eles venham. Traga, Senhor, traga. E o Senhor traz. Quando o Senhor traz, nós não temos aquela recepção. Ó, irmão, isso aqui não dá, isso aqui também não dá. Conversamos, sabe? Mas pediu, o Senhor respondeu, trouxe o irmão e a irmã. E agora a gente está contra. A gente não valoriza
O Senhor respondeu a oração. Trouxe aquele irmão. Tem irmão trabalhoso, tem irmã trabalhosa. E somos nós mesmos, um deles são nós. Mas o Senhor é muito paciente para conosco, muito paciente. Muito paciente. Cada vez que a gente olha para nós, dá uma olhada assim, ainda que seja rápida, eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? É o grande amor do Senhor, a grande misericórdia do Senhor. Que estamos aqui e na sua presença. Ou na sua presença e aqui. É o grande amor do Senhor. Era para estar longe, mas o amor do Senhor nos capturou. Essa toalha umedecida, e nós somos envolvidos no amor do Senhor. E o apacentamento precisa amar. Precisa amar o Senhor. Foi o requisito que o Senhor falou de Pedro no capítulo 21. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Eu te amo, Senhor. Não, mas não é esse tipo de amor. Eu estou falando de um outro amor. Você está dizendo que eu sou seu amigo. Realmente sou seu amigo. Eu estou falando com amor, com amor de Deus. Porque para apacentar tem que ser com amor de Deus. Com amor próprio. Não dá para apacentar os irmãos e irmãs. Tem que ser o amor do Senhor. Fazer por amor. Então o verso que Jeremias 23 e o verso 4. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Ele mesmo levanta pastores para cuidar das suas ovelhas, para resgatar as suas ovelhas. E esses pastores vão com ele, porque ele mesmo, nenhuma delas faltará. E ele vai prestar, esse pastor prestar conta dessas ovelhas e trazer e entregar ao Senhor. Olha, irmão, quanto é sério para os pastores. Mas fica aí onde o Senhor te escolheu, foi Ele que deu. E apacenta as ovelhas. Ama as ovelhas do Senhor, porque o Espírito colocou esse amor no teu coração para você amar as ovelhas. Ele derramou no coração o amor, e com esse amor nós possamos amar com as outras. Que os pastores, então, amam as suas ovelhas. Então aquele apacentamento coletivo e aquele apacentamento mais individual nas casas, e o Senhor vai te levar a perceber as situações. Tem sido assim comigo? Não, porque não tem me dado mesmo, se entregado, assim como Davi, que dia e noite estava olhando para os feitos do Senhor. E a gente olha para muitas coisas que estão acontecendo nesses dias, muitas coisas, nesse tempo aí de pandemia, quanta visão para quantas coisas olhadas, e as ovelhas estão precisando de ajuda. Mas que o Senhor possa nos ajudar a todos nós. E para que com a ajuda do Senhor, na presença do Senhor, pela misericórdia do Senhor, podemos cuidar uns dos outros. Amém. Aleluia. Vestindo, nutrindo, visitando, dentro da prisão. Muito serviço aí para ser feito nesses dias. Cuidar dos presos, dar comida aos famintos, dar água ao sedento. Visita os enfermos, profetiza saúde para eles, para aqueles que estão enfermos. Porque há um só passo, há um só rebanho, um só pastor. Mas ele tem dado presentes para a igreja. Igreja, receba os presentes que Deus tem dado a vocês. E esses presentes, ama a propriedade de Deus.
É dele. Ele comprou. Ele quer cuidar. Ele quer usar você e a mim. Amém, irmãos. Amém. Gratidão a ti, Senhor. Gratidão a ti pelos seus feitos. Quem ti está o querer efetuar. Continue cuidando de nós, Senhor. E ajuda-nos para que possamos cuidar uns dos outros. Sem ti nada podemos fazer. Mas contamos contigo nesse serviço tão maravilhoso. Esse privilégio. Obrigado, Senhor. Te rendemos graça por tudo em nome do teu Filho Jesus. Traga aquelas que estão desgarradas. Sara as que estão feridas. Oh, Senhor. Gratidão a ti, que é o nosso pastor por excelência. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Obrigado por tudo. E até quando Deus quiser. Amém. Amém.